Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a rede LFG e a TV Justiça. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou professor de Direito Administrativo e este programa está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Hoje eu vou falar sobre responsabilidade objetiva do Estado. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre os assuntos de hoje. E o terceiro bloco, o X da questão. Nós vamos ver exatamente como que o assunto responsabilidade objetiva do Estado cai na hora da prova. Se o indivíduo foge da cadeia e no percurso da fuga causa prejuízo a alguém, será que o Estado tem o dever de indenizar? Não perca a resposta no nosso programa de hoje. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Prova Final. O tema de hoje é extremamente importante para o exame de ordem. Responsabilidade objetiva do Estado. Você sabe o que esse assunto estuda? Esse assunto estuda o dever estatal de indenizar particulares por prejuízos causados por ações e omissões dos agentes públicos. Você sabe que a teoria da responsabilidade do Estado passou por 3 fases históricas. A primeira fase, período da irresponsabilidade do Estado, vigorou até o final do século XIX, 1873, mais ou menos. Nessa fase da irresponsabilidade do Estado, nada que um agente público fizesse, ainda que causasse o maior dos prejuízos, gerava o dever de indenizar. Nesse período, foi criada uma frase que sintetiza bem essa irresponsabilidade do Estado. A frase é: o rei não erra. Os reis, os governantes, os dirigentes eram considerados representantes de Deus na terra. E como Deus é caracterizado pelo atributo da inerrância, os representantes dele, os governantes, também teriam como uma característica fundamental essa ideia de não cometer erros. Mas essa fase passou, e a partir de 1873 e até no Brasil o ano de 1946, portanto, por menos de 100 anos, vigorou a segunda fase, chamada de responsabilidade subjetiva. A responsabilidade subjetiva considerava que o dever estatal de indenizar particulares dependia da comprovação de 4 requisitos: ato, dano, nexo causal e culpa ou dolo. Aliás, este último requisito, culpa ou dolo, é o mais importante de todos, porque toda teoria subjetiva está baseada na noção de culpa ou de dolo. O fundamento da teoria subjetiva é a ideia de culpa. Em qualquer ramo do direito, quando uma teoria é a subjetiva, só se fala em indenização se alguém errou, se alguém cometeu uma falha, uma falta, uma imprudência, uma imperícia, uma negligência, um dolo. Toda a teoria subjetiva está fundamentada na noção de culpa. A teoria objetiva não. A partir do ano de 1946, a Constituição Brasileira do Pós-Guerra, justamente promulgada neste ano, de 1946, marcou a transição da teoria subjetiva para o período da teoria objetiva. Nas teorias objetivas, não há necessidade de comprovação de culpa ou dolo, porque as teorias objetivas são baseadas em outro fundamento. Toda teoria objetiva tem como fundamento a noção de risco. Então guarde isso. Toda teoria objetiva tem como fundamento a noção de risco. Então, teoria subjetiva, o fundamento é a culpa ou dolo. Teoria objetiva, o fundamento é o risco.
teoria objetiva, adotada até hoje no Brasil para os danos causados por agentes públicos, é uma teoria que exige apenas a comprovação de 3 requisitos: ato, dano e nexo causal. Basta que a vítima comprove ato, dano e nexo causal para que a teoria objetiva conclua pelo dever estatal de pagar a indenização. Então guarde, porque essa é uma das perguntas mais frequentes no exame de ordem. Atualmente vigora no Brasil, para os danos causados por agentes públicos, a teoria objetiva, que depende da comprovação de 3 requisitos: ato, dano e nexo causal. Você sabe, você que é nosso telespectador assíduo aqui do programa Prova Final na TV Justiça, você sabe que eu trabalho muito com fixação de conteúdo por memória auditiva. Eu tenho muitas músicas para assimilação da matéria e uma das mais conhecidas trata exatamente disso, de responsabilidade objetiva do Estado e a fixação dos 3 requisitos: ato, dano e nexo causal. O original é uma música do AGP. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro, na beleza desse teu olhar, eu quero estar um tempo inteiro. Que beleza! Eu peguei essa música e fiz uma versão que ficou assim: pra indenizar é preciso comprovar primeiro ato, dano e nexo causal na teoria objetiva. Olha que beleza, eu tive coragem de gravar essa música ainda. Aliás, você acha com muita facilidade em sites de busca pela internet. Se você digitar lá músicas do Maza, músicas do professor Alexandre Maza, em qualquer site de busca, você encontra a remissão a essas músicas. Você pode baixar e ouvir até a matéria fixar bem. Então lembre, responsabilidade objetiva é fundamentada na noção de risco. Muito bem. Toda teoria objetiva é baseada na noção de risco. Mas, atualmente, as teorias subjetivas estão divididas em 2 grandes grupos. 2, digamos, correntes dentro da visão objetiva do dever de indenizar. A primeira corrente, ou a primeira subteoria da responsabilidade objetiva, é a chamada teoria do risco integral. A teoria do risco integral é uma variação radical da responsabilidade objetiva. A teoria do risco integral não trabalha com excludentes ao dever de indenizar. Para a teoria do risco integral, presentes os 3 requisitos, a indenização é devida sempre. Só que a teoria do risco integral não é aplicada como regra geral no Brasil. O risco integral é aplicado excepcionalmente apenas. Basicamente, o risco integral vale para danos ambientais, vale para danos nucleares e atentados terroristas em aeronaves. Este último caso é um caso reconhecido apenas por setores da doutrina. É mais seguro para a sua prova você guardar os 2 primeiros casos que eu mencionei. Risco integral, responsabilidade sem excludentes, vale para dano ambiental e dano nuclear. A segunda variação da responsabilidade objetiva é aquela que se aplica como regra geral no Brasil. A segunda variação da responsabilidade objetiva é a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é aplicável em regra no Brasil. E qual que é a diferença? Para a teoria do risco administrativo, existem excludentes ao dever de indenizar. Excludentes são situações que, ocorrendo, afastam a responsabilidade do Estado. O risco administrativo trabalha com excludentes. Bem, essas excludentes têm uma quantidade que varia segundo o doutrinador. Basicamente, são reconhecidas